Milionário celebra aniversário solitário até que menina sem teto revela um segredo chocante. Naquela tarde abafada em São Paulo, as luzes da cidade brilhavam com uma intensidade quase cruel. Leonardo, cercado de presentes caros e balões flutuantes, sentia-se completamente só. Ele era um milionário, sim, mas a mansão luxuosa em que morava era apenas um eco de risos e celebrações que um dia foram verdadeiros. Hoje, o único som que preenchia o ar era o tic-tac monótono de um relógio na sala. Caro, sofisticado, mas solitário. Ele olhou pela janela. O horizonte urbano parecia um labirinto vivo, pulsando de vida enquanto ele se afundava em sua própria solidão. Sem saber por quê, o impulso tomou conta dele. Ele se levantou, vestiu um paletó caro, mas por dentro sentia-se despido de qualquer alegria. Decidiu sair para dar uma volta, um passo a mais em busca de algo que nem sabia o que era. As ruas estavam cheias, estava calor. O cheiro de comida de rua, misturado com o diesel dos ônibus, criava um aroma peculiar e, ao mesmo tempo, familiar. Ele caminhou observando as pessoas e suas rotinas. Risos, conversas, vozes. Nenhum deles parecia notar sua presença, e isso o fez sentir-se ainda mais invisível. Ao atravessar um parque, se deparou com uma menina. Ela estava sentada em um banco, sua aparência encardida contrastava com a frescura do cenário ao redor. Os cabelos desgrenhados, emaranhados como galhos secos, mas seus olhos eram vivos, brilhantes. Quase hipnotizantes. Era Sofia, e seu olhar revelava uma coragem que Leonardo nunca tinha visto. Ele se sentou ao seu lado, meio sem jeito. Ela dividiu um pão meio amassado que guardava em um saco, e para sua surpresa, ele se viu rindo das histórias malucas que ela contava sobre sua vida nas ruas. A conexão era instantânea, como se algo antigo estivesse sendo reativado entre eles. Então, em um momento de silêncio, Sofia falou: "Você não me conhece, mas sou sua filha." As palavras ecoaram na cabeça de Leonardo, como um trovão em um céu claro. Ele a olhou, incredulidade preenchendo seu rosto. Como assim? A filha que ele acreditava ter perdido em um acidente anos atrás. A dor que ele pensava estar enterrada, pronta para ressurgir. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta ou fazer sentido do que acabara de ouvir, uma sombra passou. Algo na atmosfera mudou. Um olhar atento, opressivo. Alguém os observava ali, à distância, como um predador esperando a hora perfeita para atacar. Leonardo sentiu um frio na espinha. A revelação de Sofia não era o único segredo que pairava no ar. Havia um perigo à espreita, alguém que desejava a fortuna que ele tinha e que talvez estivesse disposto a colocar a filha em risco. Leonardo se viu engolido por uma tempestade de emoções. Por um lado, a descoberta que poderia curar suas feridas, e por outro, a urgência de proteger a única parte dela, vida que ele pensava ter perdido. A preocupação subiu como lava dentro dele. Ele não poderia deixar nada acontecer a ela. Mas como? Um desentendimento emocional passou entre eles. Palavras não ditas e medos à flor da pele. Eles eram estranhos, mas naquele instante ele sabia que precisava dela. Sofia olhou para Leonardo, seus olhos cheios de perguntas e dor. E volto a pensar, poderia realmente protegê-la? A presença sombria que vigia ali era um sinal do que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia olhou intensamente para Leonardo, suas palavras ainda ecoando entre eles. A verdade estava prestes a se revelar, mas uma sombra pairava sobre eles, como se o universo tivesse parado por um instante.
Um frio intenso percorreu suas espinhas. E então, antes que qualquer um deles pudesse se recompor, alguém surgiu de repente, quase como um fantasma. Era um homem alto, com um olhar calculista e um sorriso frio. Ele se aproximou, interrompendo o clima pesado, e perguntou diretamente a Sofia: "Tá pronta para descobrir a verdade?" Leonardo ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. O que ele queria dizer? Qual verdade? Sofia, visivelmente nervosa, respondeu com um tremor na voz: "Eu não sei se estou." Ela olhou para Leonardo como se buscasse apoio. Enquanto isso, o homem se aproximava. Suas intenções parecendo tão sombrias quanto o céu carregado de nuvens. Você não imagina o quanto isso pode mudar sua vida, e a dele. O instinto de proteção de Leonardo disparou. Quem é você? O que você quer com ela? A tensão no ar era palpável. A presença do homem trouxe um peso insuportável, como se os segredos abafados da vida de Leonardo estivessem prestes a desmoronar. "Eu sou alguém que pode esclarecer o que você nunca soube", ele respondeu sem desviar o olhar. "Sofia, você precisa saber a verdade sobre sua mãe." A menção à mãe fez o rosto de Sofia mudar, seu olhar se encher de confusão e medo. Leonardo sentiu o coração disparar. Ele sabia que o passado dele era ruim, cheio de eventos que ele preferiria esquecer. "Chega! Saia daqui!" gritou, sua voz ecoando no silêncio do parque. Mas o homem não se moveu. Ao invés disso, ele deu um passo à frente, sua presença quase sufocante. "Você acha mesmo que ela não merece saber o que ocorreu naquela noite?" A atmosfera tornou-se tensa. Cada palavra parecia um golpe. Leonardo sentiu a raiva subir, mas o desespero por saber mais sobre o que estava acontecendo foi ainda mais forte. "O que aconteceu naquela noite?" Sofia perguntou, seu olhar cheio de perguntas. O homem respirou profundamente, como se estivesse prestes a liberar uma bomba. "Aquela noite em que sua mãe não morreu por acidente. Eles a mataram." O mundo ao redor dele se desfez. Sofia e Leonardo se encararam, a incredulidade estampada em seus rostos. "O que você está dizendo?" Léo balbuciou. O homem não hesitou. "Estou dizendo que sua mãe estava envolvida em algo muito maior. Ela sabia demais. E agora você, Sofia." Se aproximou de Leonardo, buscando um senso de segurança. "O que isso significa para nós?" Sua voz era apenas um sussurro, mas o desespero transparecia. "Significa que agora você também é um alvo. Eles sabem que você existe." A última frase do homem fez o tempo parar. Leonardo sentiu um frio na barriga. Cada instinto dele gritava para proteger Sofia. Mas como ele faria isso agora? A multidão ao redor parecia distante, como se eles estivessem em um mundo completamente separado. O peso da revelação envolvia tudo. O que ele sabia sobre seu passado, sobre a mulher que ele amava, agora estava completamente em questão. Leonardo se sentiu girar entre um pesadelo e uma possível redenção. Sua filha, talvez o que ele temia não era só a perda dela, mas também a perda de sua sanidade, de sua vida. E a verdadeira pergunta era: quem iria ameaçá-los a seguir? Só então uma sirene ao longe, um som distante e crescente, cortou a tensão no ar. O homem olhou para trás, seu rosto se contorcendo em preocupação. "Precisamos ir, agora!" E com isso, a urgência se fez ainda mais presente. Leonardo segurou Sofia com firmeza, sentindo a força do medo e da esperança. Naquele momento, a vida deles virou um labirinto de segredos e perigos. Ele não tinha certeza do que fazer, mas sabia que precisava agir. O passado deles os uniu, mas o futuro agora estava ameaçado. E Leonardo estava determinado a descobrir a verdade, custe o que custasse. Leonardo segurou Sofia com firmeza, sentindo a urgência da situação. O homem de olhar calculista estava mais perto agora, e a tensão no ar quase podia ser cortada com uma faca. O tempo parecia ter parado enquanto ele buscava uma forma de proteger a filha, mas não sabia como.
Vamos, precisamos sair daqui, disse ele, puxando Sofia pelo braço. O homem, no entanto, não parecia preocupado. Apenas observava, o sorriso enigmático se formando em seus lábios. Você não vai a lugar nenhum sem saber a verdade. Ele olhou para Sofia, então para Leonardo. A verdade por trás da morte da sua mãe e a razão pela qual estão atrás de vocês. A afirmação dele fez o coração de Leonardo acelerar. Pare com isso, você não sabe de nada, gritou Leonardo, a raiva subindo como uma onda. Mas o homem não se intimidou. Ele respirou fundo, como se estivesse pronto para contar o que sabia. Você a amava, não amava? Sua mãe estava envolvida em um jogo perigoso. E você, Sofia, é a peça central. As palavras foram como um soco no estômago. Leonardo sentiu um vazio profundo. Eu não sou nada disso, protestou Sofia, a voz tremendo. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Você não entende. Você não é só um alvo. Você é a chave. A única que pode abrir a porta para o que sua mãe deixou para trás. O ambiente ao redor deles ficou mais tenso. O parque antes vibrante agora parecia uma armadilha. Sofia olhou para Leonardo, buscando conforto. O que quer que estivesse acontecendo, ele queria protegê-la. Por favor, só me diga o que realmente aconteceu. A urgência e o medo dela ecoaram no silêncio. O homem balançou a cabeça, como se hesitasse, mas então uma expressão séria tomou conta de seu rosto. Vocês precisam saber. A verdade é que sua mãe não morreu. Ela foi sequestrada. As palavras atingiram Leonardo como um raio. O quê? Como assim? A incredulidade fez sua voz soar mais alta. Ela faked her death. Tudo foi um plano, para que você e ela pudessem escapar do que realmente aconteceu. Um silêncio mortal seguiu sua declaração. Leonardo olhou para Sofia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele não sabia o que sentir. Como era possível? Enquanto ele tentava processar, a sirene que antes parecia distante, agora estava mais próxima. O homem olhou para trás, nervoso. Precisamos ir. Agora, disse ele. A urgência em sua voz era palpável. Antes que pudessem reagir, uma luz forte se acendeu, e 2 homens surgiram da multidão, em direção a eles com olhares ameaçadores. O mundo pareceu girar de novo, e Leonardo agarrou Sofia, puxando-a para se proteger atrás de um banco. Não se preocupe, vou te proteger, gritou. Mas no fundo, uma parte dele estava em pânico. Os homens se aproximaram, sussurrando algo entre si. Leonardo sentia seu coração disparar. Sofia olhou para ele, desespero nos olhos. Quem são eles? O que eles querem? Não temos tempo, respondeu Leonardo. Temos que correr. Mas então, um dos homens gritou. Sofia, você não entende. Você tem que voltar. A verdade não pode ficar oculta. O que está em jogo é maior do que você imagina. As palavras do homem cortaram mais fundo do que um golpe. A cabeça de Sofia parecia rodar. O que é isso? O que está acontecendo? E então, num movimento rápido, o homem que falava com eles fez um gesto, e seus comparsas começaram a se mover na direção deles. Leonardo puxou Sofia para baixo, tentando encontrar uma saída, mas a revelação do homem sobre a mãe de Sofia ressoava em sua mente, e ele sabia que tinham que fugir. Uma sombra passou por suas cabeças, e um grito ecoou. Ele se virou e viu um carro preto batendo no final da rua, com as portas se abrindo. O homem de olhar calculista estava se afastando, mas antes que pudesse desaparecer, ele gritou: Eu vou descobrir a verdade, e vou voltar. Mas vocês não têm para onde fugir. Um pânico intenso tomou conta de Leonardo e Sofia. Com o peso das novas informações e os homens se aproximando, o que parecia ser um simples aniversário solitário agora se transformava em um pesadelo. E no meio do caos, a única certeza que tinham era: a verdade não estava apenas revelada, estava perigosamente próxima de ser exposta. Leonardo segurou Sofia, o pânico crescendo em seu peito. Os homens se aproximavam, e a tensão no ar era palpável. A sirene que antes soava distante agora parecia um grito agonizante, ecoando na mente dele. Temos que sair daqui, ele gritou, puxando Sofia em direção ao caminho estreito do parque.
O que quer que estivesse se desenrolando, ele precisava protegê-la. E escorreram. Mas antes que pudessem alcançar a saída, um grito cortou o ar. Era a voz do homem de olhar calculista. Sofia, espera! A urgência em sua voz fez Leonardo parar. Ele virou-se, a cabeça turbinando com perguntas. O que aquele homem queria agora? Ele estava atormentando-a filha, e isso não passava. E então tudo aconteceu num piscar de olhos. Em movimento rápido, o homem sacou um objeto do bolso, uma pistola prateada. O brilho arrepiante da arma refletiu na luz do sol. Leonardo sentiu o coração parar, como se o mundo tivesse feito um blackout. Uma fração de segundo depois, um tiro ecoou, mas não foi em direção a eles. Sofia estremeceu. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. O homem que a ameaçava estava caindo para trás. Um buraco escuro surgindo na camisa branca e o terror nascido em seu olhar. Ela nunca quis ver algo assim. O que mais poderia sair daquela noite? Leonardo olhou para o lado, totalmente em choque, e viu um grupo de pessoas emergindo da multidão, todas correndo em direção ao homem caído. Eram rostos conhecidos, olhos que ele jamais esqueceria. O que estava acontecendo? Como eles chegaram ali? Leonardo, uma mulher gritou, seus olhos fixos nele, cheios de emoção. Estamos aqui para ajudar. Ele reconheceu a voz. Era Clara, sua ex-esposa, a mãe de Sofia. O coração pulsou dentro do peito. Como era possível? Ela estava viva? Mas nesse momento, a revelação mais impactante se desenrolou. Clara avançou, desviando do corpo caído, e se dirigiu a Sofia, que mal podia processar tudo. Sofia, eu sei que você está assustada, mas eu preciso que você confie em mim. A sua vida está em perigo. Perigo? Você está viva? O quê está acontecendo? Sofia ficou paralisada, seus olhos se desviando entre os dois. É complexo, mas você é a chave. E eles veem atrás de você porque você é parte de algo grande, algo que eu deixei. A intensidade das palavras de Clara cortou o silêncio. Eu fingi a minha morte para te proteger. Leonardo sentiu tudo girar. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. A mulher que sempre considerou perdida estava ali, com segredos em suas mãos. E lentamente sua mente se desenrolava em desespero. Ele olhou para Sofia e viu a confusão refletida em seu rosto. Não, você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Sofia bateu os pés, a raiva transbordando. Eu sou só uma menina. Oh, que você fez? Eu fiz o que eu podia para te proteger. Clara lamentou, as lágrimas escorrendo pela sua face. Mas agora temos que ir. É uma questão de vida ou morte. E enquanto Clara falava, as sombras se aproximavam novamente, com os homens retornando, mais determinados. Leonardo sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade deles estava prestes a explodir em suas caras, e nada parecia seguro. Leonardo, precisamos da verdade para escapar, disse Clara. A urgência em sua voz trouxe novamente a adrenalina. Você não sabe tudo o que está em jogo. Sofia olhou atacada entre os dois, as emoções conflitivas em sua mente. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor explodiu ao lado deles. Uma explosão! O chão tremeu sob seus pés, e tudo o que eles conheciam parecia desmoronar diante de seus olhos. O caos estava instalado, e Leonardo percebeu que a única saída era seguir em frente. Emprenhar-se em um labirinto de segredos e mentiras, enquanto eles corriam para a liberdade incerta. E no fundo, ele sabia que tudo estava prestes a mudar. Leonardo segurou Sofia com força, sentindo a urgência da situação. O pânico crescia ao redor deles, e ele sabia que precisavam agir rapidamente. O homem caído no chão, com um olhar vazio e a arma ainda escorregando de sua mão, era uma imagem que ele não conseguiria esquecer. Mas o que mais o chocava era a presença de Clara, sua ex-esposa, surgindo do nada. Precisamos ir.
gritou Clara, puxando Sofia para mais perto dela, como um escudo. Agora! Sofia piscou, frustrada e confusa. Você não pode simplesmente aparecer e querer que eu confie em você. Sua voz tremia entre raiva e medo. Você me deixou, eu cresci sem você. Leonardo sentiu um aperto no coração. As palavras de Sofia machucaram, mas ele não tinha tempo para o drama familiar. Os homens ameaçadores se aproximavam e a sirene da polícia ecoava cada vez mais forte. Vamos sair daqui, ele insistiu, puxando Sofia e Clara. Mas antes que pudessem dar um passo, mais figuras emergiram da multidão. Era como se o caos tivesse atraído um espetáculo de sombras. Estava sendo cercado. Fiquem onde estão, um deles gritou. Os três olharam ao redor, um pé de cada lado do abismo do desespero. A adrenalina pulsava nas veias. O tempo parecia estar escasso. A cada segundo que passava, a porta de saída se fechava mais. Um dos homens, o que parecia ser o líder, aproximou-se com uma quietude intimidante. Ele olhou para Sofia, seus olhos frios e calculistas. Não se preocupe, querida. Você está prestes a descobrir muito sobre sua mãe. Algo que irá abalar suas crenças. Eu não quero saber nada sobre ela, Sofia cortou, sua voz ecoando. Mas Leonardo pôde ver a hesitação em seu olhar. A batalha interna, entre ódio e amor pela mãe que desamparou sua infância. O homem continuou, ignorando o protesto. Você é uma peça-chave, e a razão pela qual estamos aqui. E nós sabemos tudo sobre o que aconteceu naquela noite. Que noite? Sofia perguntou, sua curiosidade se misturando com o medo. Your mother was involved in a scheme, something that spans decades. Ela não morreu como você acredita. E o que você mesmo acredita ser verdade sobre sua história. Não é nem a ponta do iceberg. A última frase dele pairou no ar. A verdade. O que era real? Leonardo olhou para Clara, seu coração batendo mais rápido. É verdade? Você estava envolvida em algo assim? Ele não queria acreditar. Clara, era a mulher que havia amado. Como ela poderia esconder isso deles? Ela hesitou, a dor estampada em seu rosto. Era para te proteger, Leonardo. Eu não podia deixar você se envolver. Não podia correr o risco. O que está em jogo é muito maior. E antes que alguém pudesse responder, uma explosão começou a se formar na frente deles. Um brilho ofuscante e o estrondo devastador de uma explosão sacudiu o chão. Todos gritaram. O caos se instalou em um instante. Leonardo tentou puxar Sofia e Clara para um lugar seguro, mas a onda de energia da explosão jogou todos para trás. Ele ouviu Clara gritar. Olhando para trás, viu-a sendo puxada por um dos homens. Seu olhar de desespero era uma faca apertando o coração dele. Clara! Ele gritou, mas o caos foi ainda maior. Confusão, fumaça e gritos misturados. Sofia estava ao seu lado, aterrorizada, sem saber o que fazer. Precisamos ajudá-la, pai, gritou Sofia, suas mãos tremendo. Leonardo hesitou, o medo consumindo sua sanidade. Mas então, a verdade lhe acertou como um soco. A mulher que ele amava, a mãe de sua filha, estava nas garras do inimigo. Algo dentro dele estalou. Ele olhou para Sofia, que tinha os olhos cheios de famejantes perguntas. Só que tem uma coisa, Sofia. E então, o que ele mais temia se desenrolou em sua mente. O que se eu te contar que não é só ela que pode ser? A chave? E que eu também tenho um papel maior do que imagino nesse jogo. Os olhos de Sofia se arregalaram, e o choque passou por ela. O que você quer dizer com isso? O rugido da confusão aumentava ao seu redor, e a verdade escorregava pelo espaço entre eles como um fio prestes a se partir. Ele percebeu que o que ele estava sobre o ponto de revelar poderia mudar tudo. O que eles sabiam, o que sentiam. Eu não sei se sou um herói ou um vilão nesta história. Mas estou prestes a revelar algo que talvez mude tudo o que acreditamos. Sobre sua mãe, sobre nós. Mas antes que pudesse terminar, mais gritos explodiram ao
Longe, e a única certeza era que eles estavam prestes a ser engolidos por um mistério mais profundo e grandioso do que poderiam imaginar. A verdade estava mais perto do que nunca, e ao mesmo tempo a incerteza o cercava como um predador. Leonardo segurou Sofia, a adrenalina disparando em seu corpo enquanto a neblina da confusão começava a se dissipar. Ele precisava agir, mas a verdade sobre sua ex-esposa, as peças que estavam se juntando na mente de Sofia e os homens se aproximando apenas aumentavam o peso da situação. Clara, ainda visivelmente abalada, lançou um olhar desesperado para o marido. "Temos que sair agora", disse ela, sua voz tensa enquanto olhava para o homem caído. O eco do disparo ainda ressoava nos ouvidos de todos, misturado ao caos que começava a se desenrolar. Antes que eles pudessem se mover, algo mudou. O homem caído começou a se contorcer no chão. Um último suspiro, e num ato inesperado, ele ergueu a mão, revelando um pequeno dispositivo, um botão. E então, um brilho intenso tomou conta do parque, seguido de uma explosão que fez o chão tremer sob seus pés. A multidão ficou em choque, gritando e correndo, enquanto o pânico se espalhava como fogo em palha seca. "Para onde vamos?" gritou Sofia, enquanto o caos se desdobrava ao redor deles. A fumaça cobriu o céu e tudo parecia um pesadelo. Leonardo precisava ser o forte, mas algo dentro dele quebrava. O medo de perder novamente o que mais amava o sufocava. "Vem!" Ele puxou sua filha e Clara. Mas então, antes que eles fizessem uma única ação, a adrenalina fez Leonardo perceber algo assustador. O homem que caíra estava se levantando e não estava sozinho. Outros homens emergiram da multidão, com mais armas, mais intenções sombrias. O líder deles olhou direto para Leonardo, um sorriso maligno contornando seu rosto. "Vocês realmente acham que conseguirão escapar? É apenas o começo." Ele gesticulou para a fumaça e no instante seguinte os homens atacaram. Clara empurrou Sofia atrás de si, uma proteção instintiva. "Saia, agora!" ela gritou. Mas os homens já estavam em movimento, cercando-os. E foi nesse exato segundo que a maior reviravolta da vida de Leonardo aconteceu. Clara, com um movimento rápido, girou na direção dela, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ela disparou sua própria arma contra o líder dos homens. A bala atingiu em cheio, e ele caiu, mas as palavras que ela proferiu foram devastadoras. "É por isso que nunca podemos ficar juntos." Sofia estremeceu, confusa e apavorada. "Mãe, por que você fez isso?" A traição pesava no ar, como se a confiança dela tivesse sido quebrada. "Eu precisei, Sofia. Eles não podem saber a verdade." Clara gritou de volta. O caos ao redor apenas aumentava. A multidão gritava e a tensão estava insuportável. "Que verdade? O que você está escondendo?" Leonardo exigiu. A angústia crescendo. Ele nunca havia visto assim, desesperada e ao mesmo tempo perigosa. "Você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém é." O desespero em Clara cortava como uma faca. Os homens, agora focados, avançavam. A situação não era apenas uma fuga. A verdade estava à vista, e todos estavam prestes a ser engolidos por seus próprios segredos. "Vamos, precisamos sair." Leonardo puxou Sofia mais perto, sentindo que o chão estava prestes a desmoronar. E com isso, um grupo deles surgiu novamente. Mas não eram inimigos. Eram aliados. Uma corrente de pessoas conhecidas, amigos de Clara, surgiram do nada, prontos para ajudar. Olhares surpresos, braços estendidos. "Estamos aqui para te proteger", um deles disse. Mas, antes que qualquer coisa pudesse ser organizada, o céu se iluminou com os sirenes que se aproximavam cada vez mais rápido. O futuro da família estava em jogo. E a verdade, há tanto guardada, começava a se deslizar como água entre os dedos. "O que está acontecendo, mãe?" A voz de Sofia balançava entre medo e necessidade de entender, enquanto o que eram laços familiares agora estava se transformando em um labirinto de mentiras. E com isso,
tudo mudou. E a única coisa que Leonardo podia ver era o caminho incerto diante deles, cercado por verdades e traições emaranhadas. O que mais estariam prestes a descobrir? Leonardo segurou Sofia, a adrenalina pulando em seu peito e a confusão crescia ao redor deles. O grupo de amigos de Clara piscava entre a fumaça, tentando entender a situação. Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta, os gritos envolvendo a cena. Sofia olhou para os rostos conhecidos, uma mistura de alívio e desconfiança. O que está acontecendo aqui? Ela estava tão confusa quanto. Precisamos ir agora! Eles estão chegando! Gritou uma das amigas de Clara, puxando Sofia em direção a uma saída, que parecia cada vez mais distante. O caos ao redor crescia, a sirene se aproximando como um canto de morte. Leonardo estava prestes a protestar. A necessidade de proteger Clara, tão intensa quanto a de salvar Sofia. Mas ele sabia que não tinha tempo. Eles precisavam agir rápido. Clara, ofegante, olhou diretamente nos olhos de Leonardo. Uma expressão de urgência. Confie em mim, eu vou explicar tudo depois. Mas agora precisamos focar em sair daqui. A fumaça começou a se dispersar, revelando o homem caído e seus comparsas se recompondo. A tensão estava palpável. Leonardo finalmente percebeu que, naquela cena confusa de defesa, o passado estava prestes a ser revelado de uma maneira que mudaria tudo. De repente, um estrondo. Um carro avançava descontroladamente pela rua, derrapando na curva, uma cena digna de filme de ação. E antes que alguém pudesse se mover, a colisão foi inevitável. O carro bateu em cheio na multidão que cercava o parque. Um eco de gritos e desespero. Todos olharam em choque. A realidade se despedaçou como vidro quebrando. O barulho ensurdecedor da batida fez com que Leonardo cobrisse Sofia com seus braços, temendo que o próximo movimento fosse ainda mais letal. E quando a nuvem de poeira dissipou, uma figura se erguia da parte de trás do carro. Era um homem magro, com um olhar intenso que irradiava poder e controle. Ele não parecia abalado pelo caos ao redor. Na verdade, havia um sorriso sombrio em seus lábios. Finalmente, a reunião familiar está completa, disse ele, olhando diretamente para Clara. A revelação causou um frio no estômago de Leonardo. Como ele sabia quem era? Lauro. Clara sussurrou. O choque na voz dela era inconfundível. Lauro? O nome ressoou em Leonardo como um tambor. Ele se lembrou de ouvir Clara falar desse homem em sussurros, sempre com um ar de medo. O que você está fazendo aqui? Clara parecia ao mesmo tempo aliviada e apavorada. Eu vim pegar o que é meu. E isso inclui você, Clara. Você sempre foi a chave. E agora, com a menina aqui, as coisas não poderiam ser mais perfeitas. Os olhos de Sofia se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. Do que você está falando? O que eu tenho a ver com você? A inocência dela era tocante. Mas o jogo apenas começava. Ah, minha querida, você tem muito a ver. Você é especial, exatamente como sua mãe. O sorriso de Lauro crescia, e era como se cada palavra sua estivesse impregnada de veneno. Leonardo sentiu seu coração acelerar. Clara sempre foi envolvida em algo mais profundo do que imaginara. A conexão entre os dois era mais mortal do que ele realizara. O que mais estava o escondendo? Você não vai encostar um dedo nela, Leonardo gritou, o instinto paterno aflorando. Mas ele sabia que estava navegando em águas desconhecidas. O que era a verdade? O que Lauro queria de Sofia? E por que essa história parecia um pesadelo sem fim? Então você é o namorado dela? Não se preocupe, não pretendo machucar a sua pequena. Desde que ela colabore, Lauro respondeu, o tom dele misturando sarcasmo e ameaça. O caos à volta, com o som de sirenes crescendo, parecia tão distante. Leonardo olhou nos olhos de Sofia, o medo refletido ali. Tudo começava a desmoronar, revelando os segredos que todos tentaram enterrar. Vamos, não podemos ficar aqui.
Ele puxou Sofia, começando a se afastar. Mas as palavras dele ecoavam. Agora que você tá aqui, Clara, tudo se conecta, não é? O que você escondeu da sua filha? O que ele dissera plantou uma semente de dúvida. A verdade era uma faca afiada que cortava mais fundo. E no fundo, Leonardo percebeu que a real batalha começava agora. E a pergunta que pairava em seus pensamentos era clara. A que custo descobrir tudo? No momento em que se prepararam para correr, algo dentro de Clara mudou. Eles não devem saber da verdade. Isso pode acabar com todos nós. A súplica afirmou a gravidade da situação. E assim, o caminho parecia se dividir. Leonardo, segurando Sofia, fez uma escolha. Mas a incerteza foi palpável. O que Lauro realmente queria? E quais segredos ainda estavam por vir? Enquanto a fumaça subia e o caos se intensificava, a única coisa que sabia era que precisariam desvendar o mistério antes que fosse tarde demais. Leonardo segurou Sofia com força. A adrenalina disparando em seu peito. O caos ao redor deles parecia ganhar vida própria, enquanto os gritos da multidão se misturavam ao som incessante das sirenes. Lauro, de pé, com um sorriso sombrio, dirigia suas palavras afiadas a Clara, mas para Leonardo, cada instante era uma luta para manter Sofia protegida. Por que você tá com ele, mãe? O desespero na voz de Sofia era palpável. O que está acontecendo aqui? A confusão estava estampada em seu rosto. Clara hesitou, o olhar de Lauro fixo e ameaçador. O tempo passou como se tivesse parado, e cada segundo se arrastava, pesado com a verdade não dita. Eu nunca quis que isso acontecesse. Clara começou, mas Lauro interrompeu. Está na hora de ela saber a verdade, Clara. O que você tem escondido não pode continuar assim. Sua voz era calma, quase diabólica, saboreando a tensão. Do que você está falando? O que você quer dizer com verdade? O medo crescia em Sofia. Um nó se formando na garganta de Leonardo. Ele a segurou mais apertado, um escudo em um mar de incertezas. A situação em torno deles começou a mudar. O chão tremia sob o peso de algo mais que apenas a tensão. Algo no olhar de Lauro parecia mudar. E então, Leonardo percebeu. Cuidado, gritou, mas não havia como evitar. A explosão veio como um rugido, devastadora. Um barulho ensurdecedor. E o chão sob seus pés parecia ruir em pedaços. A nuvem de poeira subiu como um véu, cobriu tudo. E Leonardo perdeu de vista a Sofia. O caos se desenvolveu num piscar de olhos. Gritos e pessoas correndo. O cenário se transformou em um pesadelo. Sofia, ele chamou, seu coração batendo descompassado. Ele não podia perder. A filha. Ele se mexeu na direção da poeira, estendeu a mão e então sentiu um puxão forte, um braço o guiando. Era Clara. Temos que escapar agora. Sua voz era rasgada, mas determinada. Leonardo olhou mais uma vez para a nuvem de poeira e, de repente, uma sombra se aproximou. Era Lauro, erguendo-se entre os escombros, mais uma vez com aquele sorriso. Vocês pensaram que iriam fugir tão fácil? Diz ele, com um tom de desprezo. O homem parecia ileso. Como se a explosão não o tivesse tocado. Mas então, uma revolução interna começou. Clara olhou para Lauro, sua expressão mudando. Uma mistura de medo e reconhecimento. Você sabia que isso iria acontecer, não sabia? Sua voz tremia. Claro que sim. Eu sempre estive um passo à frente. A sua filha não é só uma peça, Clara. Ela é uma parte de mim. As palavras de Lauro cortaram o silêncio como vidro quebrado. Leonardo sentiu seu mundo desabar. O que você quer dizer com isso? A confusão fez sua voz sair como um sussurro. O que está havendo entre vocês? Lauro virou-se para Sofia, seu olhar falando mais que 1000 palavras. Você não sabia, querida? Sua mãe e eu. Nós somos mais do que você imagina. Você é uma parte do nosso legado. A verdade golpeou como um soco. A mente de Leonardo girou como um tornado. Mãe, isso é verdade? Sofia questionou, a voz tremendo de incrédula. Expectativa.
Não, não pode ser. Eu não sabia. Clara parecia desmoronar com a revelação. Uma fragilidade que ele nunca havia visto. Você pode não saber, mas a verdade é que você e eu temos um laço muito mais forte do que qualquer um de nós achou que tinha. E agora, todos precisamos de você. Lauro disse, uma intensidade em sua voz, como se estivesse moldando o futuro deles. O que você quer de mim? Sofia se virou para Lauro, medo nos olhos, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Quero que você entenda que a sua vida sempre foi parte de um jogo maior e que as respostas que busca estão dentro de você. E acima de tudo, Clara, você vai se unir a mim para finalmente fazermos o que precisa ser feito. Antes que alguém pudesse reagir, mais explosões ecoaram atrás deles. O som do colapso atingiu como um tsunami. Com a fumaça ainda incompleta, eles estavam cercados. Leonardo sentiu que o chão também escorregava sob seus pés, desmoronando para um abismo de segredos. O que mais estava oculto neste labirinto havia tempo. A única certeza era que tudo o que pensavam saber estava prestes a desvendar-se em tempestades ainda mais profundas. E ninguém estava seguro. Leonardo sentiu seu coração desmaiar no peito quando Lauro começou a rir. Um som que ecoou sobre o caos que o cercava. O homem se movia com confiança, como se estivesse no comando. De tudo. O olhar de Clara estava preso em Lauro, e ele percebeu que o passado dela era muito mais complicado do que Andrew poderia compreender. Isso não era apenas sobre família, era uma teia de mentiras. Os pensamentos de Leonardo fervilhavam. O que mais Clara ocultava? Para cada resposta que surgia, novas perguntas explodiam em sua mente. E naquele instante, a fumaça que envolvia o lugar parecia espessa demais, como se o ar estivesse carregado com atenção. Você não compreende, Sofia. O que você, Clara e eu temos é uma conexão que vai além do que você imagina. Lauro disse com um tom frio e quase sedutor. Você é parte de uma herança, de um poder que não deve ser ignorado. O mundo de Sofia pareceu desmoronar. Herança? Que poder? O que você está falando? Ela tremia. O pânico estava em seu olhar. Naquele momento, um flash de emoção atravessou o rosto de Clara. Algo que parecia uma decisão. Sofia, eu não quero que você se envolva com isso. Eu pensei que tinha deixado isso para trás. Não havia tempo. Leonardo puxou Sofia para o lado, pondo-se à frente dela, preparado para qualquer coisa. Mas então, algo aconteceu. Um estalo, e a luz do parque se apagou. O silêncio tomou conta do lugar, como se o tempo tivesse parado. O caos explodiu em gritos. E então, antes que pudesse entender, algo semelhante a uma explosão de luz fulgurante. E rompeu do chão. Era um dispositivo brilhante pulsando como o coração. E em um instante, tudo o que estavam segurando, tudo o que pensavam saber, foi varrido. A cena virou um turbilhão. Os homens ao redor gritaram, e Lauro se viu ofuscado pela luz. O que foi isso? Ele se virou surtando. A energia que emanava do dispositivo parecia uma tempestade. Sofia conseguiu escapar das garras do medo. Mãe, o que está acontecendo? O espaço entre eles estava se tornando um pesadelo. Saia daqui! Agora! Clara gritou, mas Lauro estava mais focado no dispositivo do que no que estava acontecendo ao seu redor. E então, a verdade mais devastadora de todas se desvelou. O que ninguém esperava. O dispositivo começou a emitir um brilho escaldante, e em meio a isso um novo rosto surgiu. Um homem mais velho, com uma presença imponente que irradiava poder. Ele não parecia humano, mas uma sombra de sombras, uma figura que deveria estar presa no passado. Você não deveria ter voltado, Lauro. A profecia se cumpriu, e agora a hora de pagar suas dívidas chegou. Disse o recém-chegado, sua voz profunda e ecoante. A presença de repente estava pressionando o ambiente. Pai?
Foi tudo o que conseguiu dizer, Lauro. Sua expressão derretendo em choque absoluto. O impacto da palavra ecoou no ar, um ressoar de verdades ocultas. Você foi o responsável pela queda da nossa linhagem, e agora é hora de restaurar o que foi perdido, junto com aquilo que você quebrou. E essas palavras atingiram todos como uma onda de choque. Sofia olhou para sua mãe, e Leonardo sentiu que o chão desmoronava embaixo de todos eles. O que mais estavam escondendo tínhamos? O que a ligação entre todos significava? O dispositivo irradiava luz, quase parecendo vivo, e todos ficaram paralisados. A noite não era mais apenas sobre uma luta por poder. Era sobre um padrão de aliados e inimigos trocados. Cada um estava preso numa teia de revelações, sem saber o que estava por vir. Agora, com um passado resgatado, velhos laços e novos laços estavam prestes a ser desfriados. A verdadeira missão estava apenas começando. Cada um segurava um pedaço da verdade, mas a pergunta permanecia: a que custo? E assim, no meio de toda aquela confusão, cada rosto refletia o terror, mas também uma nova esperança, que outras reviravoltas estavam por vir. O futuro se tornara um labirinto a ser desvendado, e o tempo estava se esgotando. Os olhos de Leonardo estavam fixos no homem que se levantava entre os destroços, Lauro, com aquele sorriso de triunfo. O rugido do caos à sua volta parecia distante, como se uma cortina pesada o separasse do resto do mundo. A presença do novo homem, aquele ser quase sobrenatural, emanando poder, envolvia tudo em uma tensão surreal. Você estava destinado a retornar, dizia o homem mais velho. Sua voz ressoando com uma gravidade que ecoava em seus corações, e trará consigo tudo o que deixaram para trás. Cada palavra do homem pesava sobre os ombros de Leonardo como um bloqueio de pedras. Ele olhou para Clara, suas expressões de desespero e dúvida fundindo-se em um único sentimento. Ela tinha feito algo grande, e agora o fio de suas vidas estava entrelaçado com promessas e sombras. Clara, você tem que se explicar, disse Leonardo, sua voz saindo quase como um sussurro. O que está acontecendo? O que Lauro quer de nós? Ela hesitou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e então disse: eu sempre soube que um dia teríamos que enfrentar isso. Sofia, e você precisa ouvir o que ele tem a dizer. A sua vida é mais que você imagina. Sofia se afastou um passo, o coração agitando-se dentro do peito. Não quero saber de nada, gritou, quase desesperada. Meus amigos estão lá fora. Eles precisam de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela apontou para Lauro, como se pudesse desviar seu destino. Os olhos de Lauro brilharam, um brilho satisfeito. Você é parte da nossa linhagem, menina. Não pode escapar do que é seu por direito. O chão parecia se mover sob seus pés, enquanto Leonardo sentiu o sangue ferver nas veias. Sofia não é uma peça em seu jogo. Você está enganado. As palavras saíram com uma ferocidade que ele não sabia que ainda existia dentro dele. Ele olhou para a filha, o coração pesado. Você é você. Ninguém pode lhe dizer o que você deve fazer. Mas antes que pudesse processar as emoções, o dispositivo irradiava a luz mais intensamente, lançando sombras dançantes em seus rostos. O homem mais velho aproximou-se. Sua voz profunda parecia chamar todos à realidade. Libertem a verdade que está escondida. Somente assim poderão encontrar o que realmente importa. A tensão aflorou e Clara respirou fundo, pondo-se à frente de Sofia. Eu vou protegê-la, relação de sangue ou não. Ela parou, o olhar fixo em Lauro. Cale-se, você não tem poder aqui. Leonardo se juntou a elas, uma corrente de coragem contra o passado ameaçador, e nesse instante tudo se uniu. Sofia olhou para eles, sentindo o calor da proteção, e antes que percebessem, a energia do dispositivo começou a vibrar, ecoando dentro deles. Uma onda de luz explodiu, preenchendo o espaço com visões dos tempos passados.
revelando memórias antigas. Clara e Lauro, juntos, em um tempo em que tudo era mais simples, mas a dor e a traição estavam presentes naquele momento. O que havia sido um laço forte, agora deixava cicatrizes profundas. Isso termina agora, gritou Leonardo, erguer as mãos. E então, num movimento de pura força, eles se uniram, canalizando a energia do dispositivo, cada um trazendo consigo sua dor e esperança. O espaço em torno deles começou a desvanecer, os ecos dos gritos e a fumaça se dissipando. E com isso, um único grito ecoou: o passado não nos controla mais. Uma explosão de luz espalhou-se ao redor. O caos que antes dominava agora se transformou em paz. A presença de Lauro desapareceu, misturando-se na luz como um fantasma, enfraquecendo sua sanção sobre eles. Então, em meio à luz, eles encontraram um ao outro. Clara, Leonardo e Sofia se uniram na compreensão e no amor. A verdade estava lá, novas promessas eram possíveis. A noite ainda carregava mistérios, mas eles estavam juntos. E isso era tudo o que importava. Estamos livres agora, mãe? Sofia perguntou, a esperança brilhando em seus olhos. Sim, querida. Agora podemos reescrever nossa história, respondeu Clara, segurando a mão de Leonardo. E, juntos, com um novo futuro à frente, Leonardo olhou para o horizonte. Embora houvesse ainda muitos segredos a resolver, eles haviam encontrado um laço inquebrável. O fim de um capítulo, mas o começo de algo grande. E assim, ao chegar ao final dessa jornada, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não deixe para depois. O apoio de vocês é o que faz tudo isso acontecer. É o momento de mostrar que vocês são verdadeiros fãs.